Se você viu o vídeo do Danilo dessa semana, você já deve ter percebido que agora a gente está numa pegada mais individual dentro de cada dia da semana. Afinal, quinta-feira é o meu dia, portanto, eu tenho a liberdade de falar sobre o que eu estiver afim, tendo ou não um pouco de contexto no mundo literário. Mas no caso do vídeo de hoje e para alegria de vocês, eu resolvi voltar com uma coisa que muitos de vocês estavam sentindo falta, que é uma crítica de livro! Portanto, hoje eu vou falar para vocês de Noiva Fantasma. Escrito por Yang Se-Chu, A Noiva Fantasma se passa na Malaya e é muitos anos atrás. Numa época em que ainda estava nessa coisa de colonização, onde eles tinham muita influência da China e também dos ingleses, então tinha um embate meio cultural entre os habitantes. Mas a parte que a gente vê aqui é muito mais dentro da cultura chinesa. E é engraçado falar de cultura chinesa, sendo que semana passada mesmo saiu um vídeo... Semana passada não, essa semana saiu um vídeo falando de literatura chinesa. E eu mesmo nunca tinha tido contato com literatura chinesa. E A Noiva Fantasma foi meio que uma introdução a isso. Não que tenha sido escrito por uma chinesa, mas que pegou muito da cultura chinesa e incorporou no livro. Narrado em primeira pessoa, a gente acompanha Li Lan, uma menina de uma família que entrou em estado de pobreza. Eles não são miseráveis, eles ainda têm dinheiro para manter uma boa casa, manter os empregados, mas dentro daquela cultura é uma família em declínio que estava para pedir falência. E ela tá sobrevivendo junto com o pai, que foi atacado por varíola, e atualmente tem várias cicatrizes na cara e praticamente não sai de casa. E a gente acompanha esse dia a dia dela e como é a vida de uma menina que não tem muitas perspectivas pro futuro dela, coisa que ela não tinha pensado muito até então. E eu vou falar que esse livro me incomodou bastante, mas não pelo fato de ser ruim ou mal escrito, e sim pelo contexto histórico dele. Ali a gente ainda estava vivendo numa época do grande patriarcado, onde as mulheres eram vistas como instrumentos de casamento, e para a própria mulher, o que era ensinado para ela desde criança, é que ela não vai ser feliz a não ser que ela case com um homem bom e constitua uma família, e esse é o objetivo de todas as mulheres. E a Li Lan, que é a protagonista, não está muito longe disso. Para ela, realmente, a felicidade de ela encontrar um bom partido, ela ter um bom casamento e constituir essa família. E isso é uma coisa que, assim, me incomodou, e eu sei que dentro do contexto histórico tá certo, dentro do contexto cultural tá certo, é assim mesmo, mas vide o mundo que a gente vive hoje e a maneira que eu tenho meus pensamentos e a minha visão, eu fiquei irritado com ela. E eu sei que não é culpa dela, não é culpa da autora, realmente era assim. Mas assim, é algo que eu não tô acostumado, é algo que não me agradou, então foi algo que me incomodou durante toda a leitura, porque os pensamentos da Li Lan era basicamente isso, amor e relacionamento e casamento, até que entra na parte mais fantástica da história, quando as preocupações são outras. Mas até então a personagem em si não desceu muito bem pra mim. O que eu gostei bastante foi a mitologia criada pela autora. Eu vou ser sincero e dizer que eu não sei direito como é a religião na China, como é a visão pós-morte deles, mas o que a autora cria aqui, que pode ser ou não culturalmente e historicamente acurado, é muito interessante, que de fato a Li Lan ela é pedida em casamento por uma família com bastante dinheiro que é pra casar com uma pessoa que morreu, um morto, e aparentemente isso era um costume na época e não era muito bem visto, mas realmente servia para apaziguar o espírito da pessoa que morreu solteira, etc. E até então eu não tinha noção de que o livro realmente ia entrar bastante para esse mundo fantástico, porque na minha cabeça era um livro que ia falar sobre como ele ia lidar com esse possível casamento fantasma. Ela casar com um fantasma com uma pessoa morta, mas não exatamente um fantasma. Só que daí realmente ela começa a ser assombrada pelo fantasma do cara com quem ela deveria se casar. E nisso entra toda uma questão dela também sair do próprio corpo e conhecer o mundo dos espíritos. E essa mitologia, toda essa parte de como é o pós-morte, aonde você fica depois do que você morre, e a parte de reencarnação e julgamento, e essas coisas é muito interessante. Eu gostei bastante também de como ela não excluiu as outras culturas e disse que deixou entender, na verdade, que o que é muito interessante, que na verdade o pós-vida ele muda de pessoa para pessoa. Não é que nem aquele vídeo do Porta dos Fundos, onde o Deus na verdade é o do povo da... agora eu esqueci, mas é o do povo das ilhas de não sei aonde, errou feio, errou rude, maravilhoso. E isso é muito legal. E a personagem, a Li Lan, ela cresce bastante durante essa jornada espiritual dela e começa a ver as coisas por um outro ângulo. E por mais que o livro realmente tenha esse viés bem romântico de querer falar de amor, essa parte secundária acaba se tornando muito interessante. Já a parte primária, que é
uma parte meio investigação, detetive, e encontra o amor, em si realmente não foi pra mim. A edição é muito, assim, é da Dark Side, né, cara? Então a edição obviamente é muito bonita. Eu acho curioso, porque esse tipo de capa aqui é soft touch. E eu descobri, e eu mando um beijo, Alba, que existem pessoas que não gostam de tocar nesse tipo de capa. E por mais que eu não entenda o motivo, mas até aí eu gosto de pensar que é que nem eu com palito de sorvete, palito de madeira. Se eu encosto o dente no palito de madeira, gente, é a morte. Eu queria estar morta, que me dá uma aflição absurda. Então acho que tem algumas pessoas que realmente não gostam de encostar nisso aqui, que deve dar aflição. Então que pena, cara, porque é uma capa muito legal, é bonita. O único problema do soft touch pra mim é que acumula muita poeira. Mas como esse livro aqui já vai ter um outro dono, assim que eu acabar esse vídeo, porque eu vou dar ele pra Lúcia, porque eu não guardo o livro, como eu já falei pra vocês, guarda poeira. Mas é interessante, eu gostei, achei a mitologia muito legal, o romance em si não me desceu muito, a personagem não é uma personagem que eu vou falar, nossa, personagem preferida, mas pra quem curte romance, pra quem quer se aventurar um pouquinho nessa coisa mais culturas diferentes, essa parte de cultura chinesa, asiática, realmente é uma leitura que vai agregar bastante. E é isso aí, cara. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É bem curtinho, é pra falar mais minhas impressões do livro mesmo. Não tava a fim de fazer uma análise profunda, mesmo porque não é um livro que me instigou tanto a ponto de eu querer fazer isso. Mas fica aí a recomendação. Então se você curtiu, clique em curtir. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever. Cabelo Literário é literatura com personalidade. Todo dia é uma personalidade diferente. E eu tô sempre aqui de quinta-feira. Então quinta-feira que vem a gente se vê. E aquele beijo. Mua! Fui na festa do YouTube essa semana, gente. E ganhei uma coisa que eu esperava, que nunca pensei que eu ia ter na vida. Eu ganhei um pau de selfie. Agora eu posso tirar fotinho de longe. Maravilhoso.